O impacto da guerra com o Irã na Ucrânia, Trump, Israel, Ucrânia, Irã, Putin, Xi, quem está ganhando e quem está ficando para trás na história. O ganho de curto prazo para a Rússia e a China e a desintegração a longo prazo do eixo do mal. A Venezuela já não é mais aliada da Rússia e da China, e o Irã não vai voltar. No mapa, a tomada amigável de Cuba, a pacificação do México, a limpeza do Líbano e da Síria. E também a criação da coalizão Novo Irã-Israel-Arábia Saudita, ou seja, 1 bilhão de árabes sauditas. A assinatura dos acordos de Abraão com o Irã, todos os países do Golfo Pérsico e um tratado de defesa mútua e monitoramento da ordem, entre antigos inimigos, que se tornaram aliados graças a uma coisa específica, graças à política de Donald Trump. Vamos falar sobre isso e vocês terão surpresas pelo caminho. Descobertas e informações surpreendentes. No final, prometemos juntar tudo o que falamos em um resultado impressionante. Então, vamos começar. Imagine que o planeta tem 3 diretores que escrevem os roteiros para os próximos 20 anos. Um está em Washington, Donald Trump, o segundo em Moscou, Vladimir Putin, e o terceiro em Pequim, Xi Jinping. Entre eles, há 3 principais campos de batalha: Ucrânia, Oriente Médio com a guerra, ou seja, Estados Unidos e Israel, e a sombra de um futuro conflito envolvendo a China e Taiwan. Uma guerra alimenta a outra, um ataque ao Irã repercute em Kiev, e uma decisão sobre a Ucrânia muda os cálculos em Pequim. Neste vídeo vamos analisar não só quem superou quem, mas o mais importante, como essas guerras afetam você pessoalmente, a nós todos. Nos preços, na segurança, no futuro dos nossos filhos. Na primeira parte você vai ver por que os ataques ao Irã não são apenas mais uma guerra no Oriente, mas uma virada em toda a estratégia americana. No meio, uma ligação inesperada, como a guerra com o Irã afeta a Ucrânia e a Europa. E no final, algo que quase ninguém discute: como tudo isso pode, a longo prazo, fortalecer os Estados Unidos e levar a um mundo mais seguro e até mais justo para todos nós. Da União Superior vai aumentar a popularidade ucraniana como em Kiev, tudo certo. Bem, vamos começar com Trump e o Irã. Trump, 47, retorna à Casa Branca com o slogan "Nós paramos de lutar por todo mundo". E quase imediatamente os Estados Unidos, junto com Israel, desferem ataques poderosos contra o Irã. Isso não é a habitual caça aos proxies, mas um golpe no coração do regime. Infraestrutura nuclear, elite do comando militar. Os Estados Unidos formalmente se afastam do papel de policial do mundo inteiro, mas mostram que, onde ainda intervém, o golpe será duro e preciso. Para Israel, este é o momento que esperaram por décadas. O país, que viveu sob a sombra da bomba iraniana, finalmente vê nas telas como queimam aqueles mesmos alvos sobre os quais primeiros ministros e generais falaram durante anos. Nos quartéis generais, eles analisam imagens de satélite de crateras negras em vez de centrífugas protegidas. Pela primeira vez em muito tempo, surge a chance de imaginar o futuro sem o medo constante da chantagem nuclear. Imagine uma sala à noite. Trump, o primeiro-ministro israelense, alguns generais, na mesa, um mapa do Irã cheio de marcadores vermelhos. Instalações nucleares, bases da Guarda Revolucionária, residências da elite. No ar, paira um único pensamento: o medo de errar. Não vão perdoar. Está em jogo a reputação dos Estados Unidos e a segurança de Israel, e também a confiança de todos os aliados. Aqui não se toma uma decisão sobre uma resposta simbólica, mas sim sobre uma tentativa de reescrever toda a arquitetura da região. Eliminar uma ameaça que se acumulou por décadas e, ao mesmo tempo, criar um novo princípio para o uso da força americana. Menos guerras intermináveis por uma ideia, mais guerras curtas, duras e pragmáticas. Operações. Para Trump, é uma forma de dizer aos americanos: não lutamos em todo lugar, mas quando atacamos é decisivo. E de forma que nos respeitem. Para Israel, é uma chance de afastar a ameaça existencial, pelo menos por uma geração. O Oriente Médio corre risco de grande guerra. Mísseis contra cidades, ataques a bases dos Estados Unidos e explosões de ódio. Com uma mão, Trump torna a América aparentemente mais forte. Com a outra, ele incendeia a região. Novamente na esperança de conseguir controlar o incêndio. Aquilo que Carter e Brzezinski não conseguiram fazer com o Irã. Enquanto o mundo acompanha as explosões sobre o Irã, a guerra na Ucrânia silenciosamente sai das manchetes.
Vamos para outro gabinete, em Kiev. Sobre a mesa, um mapa da linha de frente, cidades, símbolos de dor e resistência. O presidente voa novamente para o ocidente, pede novamente armas, dinheiro, mas a retórica está mudando. Cada vez mais se ouvem as palavras paz realista. Concessões, os recursos não são infinitos e o mais importante, as concessões são esperadas não de Moscou, mas de Kiev. Ceder parte do território, limitar o exército, encerrar essa história, porque surgiu uma guerra mais urgente. Em uma tela, transmissão ao vivo do Oriente Médio, mísseis e reunião emergencial do Conselho de Segurança. Na outra, o líder ucraniano cansado e uma declaração cuidadosamente velada. Já fizemos muito por vocês. Nossa sociedade está cansada, o dinheiro não é infinito, e por fim, o que chamam de último prego. Temos que escolher. Agora, a Ucrânia deixa de ser símbolo da luta pela liberdade no mundo civilizado e vira só mais uma linha no orçamento. Que bem, provavelmente precisa ser cortada em nome de outras coisas importantes. Mais adiante no vídeo, mostraremos a conta que a Europa receberá por isso. E por que essa conta não vai chegar só a Bruxelas, mas também a você, através dos preços, da migração e da segurança? Agora, uma breve pausa para um pedido importante. Se você está assistindo a isso, você já é diferente da maioria. Você se importa. Para não se perder no fluxo, ative o sininho. Assim, você não vai perder os momentos em que o mundo é redesenhado novamente sem explicações. E encaminhe este vídeo pelo menos para uma pessoa que normalmente diz: eu não me envolvo com política, política não me interessa. É justamente para essa pessoa que tentamos explicar como um único ataque ao Irã muda coisas como o valor da sua hipoteca, o preço da gasolina e a segurança dos seus filhos. Política não interessa a ele, mas isso sim interessa. Ele não entende a conexão. Vamos voltar ao Kremlin. Fim de noite. O relatório está na mesa de Putin. Os Estados Unidos e Israel atacam o Irã. O preço do petróleo sobe. Na televisão, a matéria já está passando. O Ocidente começou outra guerra. Embaixo, uma pequena faixa. Atenção, os Estados Unidos e a Europa estão mudando o foco. Cresce a demanda por uma paz realista para a Ucrânia. Para Putin, essa faixa é de ouro. A guerra com o Irã dá a Putin vários bônus imediatamente. Ela desvia a atenção do Ocidente da Ucrânia, aumenta os preços da energia, traz dinheiro extra para a guerra e repressão, permite um envolvimento ainda mais profundo com o Irã e uma aproximação maior com a China. Ao mesmo tempo, nem Putin nem Xi estão prontos para realmente defender Teherã. Em um confronto direto com os Estados Unidos, o Irã de repente percebe os limites dessa amizade. Um paradoxo. No curto prazo, Putin parece estar ganhando. Mais dinheiro, menos atenção à Ucrânia. A imagem de um irmão mais velho para o Irã e parte do sul global. Mas estrategicamente, a Rússia está cada vez mais presa ao papel de parceiro júnior da China, um apêndice de matérias-primas, sem direito à voz. O terceiro diretor é a China. Xi Jinping parece calmo por fora, sem ameaças estridentes de libertar alguém. A China discretamente compra petróleo barato da Rússia e Irã, firma contratos de longo prazo e transfere pagamentos para o yuan. Enquanto os Estados Unidos se dividem entre a Ucrânia e o Irã, Washington tem menos recursos para o principal desafio do século, conter a China. Xi observa o mapa como um enxadrista. A América está atada, a Europa está assustada e fragmentada, a Rússia é dependente, o Irã está em chamas. Isso significa que é hora de aumentar a influência econômica, garantir recursos e acostumar cada vez mais países ao fato de que decisões importantes não são tomadas apenas em Washington, mas também em Pequim. E aqui chegamos à questão-chave que diz respeito diretamente a você. Quem vence estrategicamente, ou seja, em que mundo nós e nossos filhos viveremos daqui a 10 ou 20 anos? À primeira vista, os Estados Unidos com Trump parecem ser os vencedores táticos. O Irã está enfraquecido, Israel está protegido, a Rússia e o Irã se esgotam e a China ainda não entrou em conflito direto. Se conseguirem consolidar pelo menos uma paz aceitável na Ucrânia, em Washington dirão: colocamos ordem sem entrar em todas as guerras ao mesmo tempo. Israel ganha um respiro da ameaça nuclear. Putin ganha tempo e dinheiro, mas perde independência estratégica. A China aumenta sua influência e transforma as guerras dos outros em uma oportunidade econômica para si. Mas, ao mesmo tempo, o mundo enfrenta novas ameaças. A primeira dúvida sobre a confiabilidade dos Estados Unidos como aliado. Se a Ucrânia for pressionada a fazer concessões dolorosas, cada país se pergunta: será que um dia farão o mesmo conosco? A segunda é que a Rússia fica permanentemente presa no status de pária, dependente dos créditos e mercados chineses.
Terceiro, a China, ao atingir uma massa crítica, em algum momento pode decidir que é hora de resolver a questão de Taiwan pela força. E então o terceiro campo de batalha será um conflito direto entre Pequim e Washington. Senhores, agora vem a parte mais interessante. E aqui está o desfecho prometido. Como a nova estratégia dos Estados Unidos, apesar de todos os riscos, pode a longo prazo tornar o mundo mais seguro e dar aos próprios americanos a chance de renovar sua liderança? Trump, na essência, está recusando o papel de único policial planetário e propõe um modelo de policiais regionais. Os Estados Unidos são o principal jogador em sua região e o árbitro que intervém em outras regiões, apenas onde estão em jogo os interesses vitais dos próprios Estados Unidos. A carga é transferida para os aliados e centros regionais de poder. A Europa deve garantir sua própria segurança, o Oriente Médio deve equilibrar as ameaças com seus próprios recursos, a Ásia deve contar com o Japão, Índia, Coreia do Sul, Austrália, talvez, e não apenas com Washington. Simplificando, o mundo está gradualmente se dividindo em zonas de responsabilidade. Na Europa, os Estados Unidos dizem: ou vocês fortalecem sua defesa e se tornam um centro de poder independente, ou correm o risco de ficar sob influência da Rússia. O guarda-chuva permanece, mas já não é gratuito nem para sempre. No hemisfério ocidental, a doutrina Monroe renovada está se fortalecendo, a principal prioridade dos Estados Unidos. Aqui nós garantimos a segurança, este é o nosso jardim, o nosso quintal. E intervir do outro lado do oceano só estão dispostos em casos extremos. Na Ásia, os Estados Unidos seguem como peça-chave, mas estimulam aliados a assumirem mais riscos e responsabilidades. Aumento dos orçamentos de defesa, sistemas conjuntos de defesa antimísseis, coalizão de uma OTAN 2 informal. Por que esse tipo de mundo pode ser mais seguro para nós? Em primeiro lugar, ele obriga os atores regionais a pagarem pela própria segurança. Eles jogam tudo nas costas do contribuinte americano. Isso significa menos guerras intermináveis pelos interesses dos outros e mais recursos dentro dos Estados Unidos para aquilo que depois influencia o resto do mundo. Ou seja, tecnologia, economia, infraestrutura, o dólar. Um Estados Unidos forte internamente significa menos tentação de tapar buracos com guerras e mais oportunidades de resolver conflitos de forma econômica e diplomática. Em segundo lugar, será que vão conseguir construir uma rede? Âncoras regionais de segurança, uma Europa forte, um bloco Ásia-Pacífico estável. Com um Oriente Médio mais equilibrado, os Estados Unidos terão menos motivos para enviar tropas para cada conflito. Isso reduz o risco de uma grande guerra acidental entre potências nucleares e, gradualmente, torna o sistema internacional menos dependente de uma única capital. Em terceiro lugar, a multipolaridade com as regras certas pode trazer ao mundo não apenas menos conflitos, mas também muito mais oportunidades de desenvolvimento. Quando a responsabilidade pela ordem é dividida entre vários centros, países pequenos ganham espaço para manobrar e a economia mundial possui mais fontes de crescimento. E para você, não importa qual seja o seu passaporte, há menos chances de acordar em um mundo onde o destino de regiões inteiras é decidido em uma única sala. Em um único bunker. Sem se preocupar com as consequências. Sim, esse é o cenário ideal. E há muitos riscos, desde abusos por parte dos líderes regionais até vácuos perigosos que podem ser preenchidos pela China e pela Rússia. Mas a longo prazo, a ideia de depender menos de um policial global e mais apoios regionais dá uma chance de renovação e não de colapso do sistema. No final do vídeo, vamos adicionar o elemento mais inesperado, a esperança. Oriente Médio. Aquilo que sempre foi um incêndio constante, agora começa a se tornar um elemento de esperança. Imagine um Oriente Médio completamente diferente. Não uma cadeia de guerras eternas, mas um centro emergente de estabilidade. O regime no Irã muda e chega ao poder uma liderança que aposta não na exportação da revolução e em guerras por procuração, mas no desenvolvimento econômico e em relações normais com os vizinhos. O Irã deixa de ver Israel e as monarquias árabes como inimigos. Por definição, começa a contar dinheiro, não slogans. Deus queira que eles contem dinheiro, e não slogans. O Irã tem um enorme mercado. População jovem, petróleo, gás, trânsito entre a Ásia e a Europa. Israel tem tecnologia, exército, ciência, startups. A Síria e o Levante têm geografia, portos e mão de obra. Em vez do eixo Irã contra Israel e os sunitas, surge um eixo de cooperação Irã, Síria, Israel.
que são mantidos como escravos, vizinhos submissos. A região ganha a chance de se tornar um centro de poder independente. Uma superpotência regional que é responsável pelo equilíbrio e pela ordem por conta própria. O que muda nesse cenário e por que é importante para você entender isso? Proxies, Hezbollah, Houthis, Hamas e semelhantes perdem o sentido. Sem o quadro de uma guerra eterna contra Israel e os Estados Unidos, redes como Hezbollah e as milícias xiitas perdem tanto o financiamento quanto suas missões. Uma parte vai para a política, outra se desarma, outra se marginaliza. Gaza e a Cisjordânia deixam de ser um tabuleiro de xadrez eterno. Na ausência de uma ameaça existencial iraniana e com o novo Irã interessado em estabilidade, surge uma chance para um grande acordo. Ajuda econômica, corredores de mão de obra e infraestrutura. Um bloco regional forte pressiona elites palestinas e radicais israelenses, forçando-os a buscar um compromisso. O Líbano deixa de ser refém do Hezbollah, da Síria e um campo de batalha, tornando-se uma ponte e um corredor. A Jordânia e regimes moderados atuam como amortecedor e cinturão de segurança, além de receberem investimentos e turismo. Para o mundo, isso significa menos mísseis caindo sobre as cidades. Menos chances de que um conflito local envolva a OTAN, a Rússia ou a China. Menos necessidade de gastar trilhões em guerra e mais em desenvolvimento. Para os Estados Unidos e a Europa, fluxos de energia previsíveis e menos crises migratórias. Para a Ásia, rotas comerciais estáveis. Para as pessoas comuns, menos chances de que mais uma crise no Oriente Médio derrube os preços, as moedas e, o mais importante, a segurança. Sim, isso soa quase fantástico em comparação com as notícias de hoje. Mas é importante entender que o mundo não tem apenas um cenário de caos, mas também um cenário de movimento gradual em direção a uma atmosfera dividida. E aqui voltamos aos nossos 3 diretores. Se olharmos não apenas para os conflitos, mas para um horizonte de 20 anos, os Estados Unidos, a China e a Rússia têm não apenas contradições, mas também objetivos comuns. Evitar uma grande guerra entre si, manter a economia mundial funcionando, conter o terrorismo e o caos cibernético, gerenciar os riscos climáticos e tecnológicos, evitar o surgimento de novos fenômenos perigosos, buracos negros como o Estado Islâmico. Isso significa que a curto prazo competimos e sabotamos uns aos outros, mas a longo prazo somos obrigados a cooperar. Talvez nem queiramos, mas somos obrigados a concordar pelo menos sobre regras mínimas em comum. Por qual lado da rua dirigir? Caso contrário, vamos bater de cara logo no primeiro dia. Sobre escalada nuclear, ciberespaço, proteção de infraestrutura crítica, rotas marítimas. E é importante transmitir essa dualidade no vídeo. Hoje o mundo parece formado por conflitos e blocos rivais, mas ao mesmo tempo surge uma nova lógica. Ou esses blocos aprendem a negociar regras, ou todos perderão tudo. E aqui sua posição pessoal, se interessar, entender, fazer perguntas em vez de se desligar, também faz parte do jogo. Por isso, para concluir, 2 perguntas para você. Sobre o que você quer ouvir mais? Sobre o futuro da Rússia? Sobre Taiwan? Sobre o destino da Ucrânia? Sobre a política interna dos Estados Unidos? Sobre o papel da China na sua região? Escreva nos comentários, é disso que nascem os próximos episódios. E a segunda pergunta: como você se sente nesse novo mundo? Você vê apenas perigo? Ou já começou a enxergar a chance de que, através desse período doloroso, possamos chegar a um sistema mais estável, com responsabilidade compartilhada e menos dependência de um único policial mundial já cansado? Obrigado por assistir até o final. O que você acha? Não fique em silêncio. É de pessoas como você que se forma não o mítico Ocidente coletivo ou o Oriente coletivo, mas sim o verdadeiro mundo coletivo. De pessoas concretas, com destinos concretos. Enquanto vocês fizerem perguntas e tentarem entender, todos nós teremos uma chance. Uma chance de influenciar como será o próximo ato desse roteiro e qual papel você pessoalmente irá desempenhar nele. Até logo. Até a próxima.